Oi, gente. Eu sei que vocês devem estar pensando, poxa, André, você vai fazer um outro vídeo sobre o Olavo de Carvalho? Não. Esse vídeo é muito mais sobre o fato da Leda Nagli e da imprensa tradicional estar passando pano e se rendendo a um conspiracionista. Isso que é mais deprimente desse momento, não é? E que é mais preocupante. E sobre aqueles que dizem, você deve ignorar o Olavo de Carvalho, eu quero falar com vocês agora. Gente, ignorar o Olavo de Carvalho e subestimar pessoas como Trump, como Bolsonaro, é que deu na vitória de Trump e de Bolsonaro. Eles ganharam porque nós ignoramos eles. Ignorar foi a nossa estratégia passada. Deu errado. Não podemos ignorar. Agora, claro que eu não vou fazer um vídeo simplesmente criticando sem analisar. Vamos analisar as falas e ver os seus problemas, ver o que está errado nessas falas aí. Nessa forma de ver o mundo e pior, e aí eu quero analisar, na forma que a imprensa está lidando com esses conspiracionistas. Porque a imprensa está tendo uma responsabilidade muito ruim. Muito ruim mesmo. Teve com Trump, deixaram ele falar sem o questionar, praticamente não foi questionado e deram muita mídia para ele, tratando ele como uma piada, e dá no que deu. Né? E aqui no Brasil, né, a nossa mídia, alguma parte dela resolveu enfrentar o Bolsonaro tardiamente. Até aconteceu, mas muito tardiamente. Não é? Então vamos analisar. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular fala de filmes, séries, jogos e muito mais. Bem, vamos lá. Logo no início, o Olavo já diz uma coisa que é facilmente questionável. Ele mede a qualidade das obras pelas vendas, de que a relevância dele seria porque ele vende muito, né? Vende muitas obras, os livros deles vendem muito, e os filósofos e os pesquisadores da USP, as obras deles vendem pouco. Não precisa ser nem um pouco sofisticado para perceber que esse critério é um critério furado. Não só a Leda Nagli lembrou do Paulo Coelho, né, que vende muito também, e isso não é sinônimo de grandes qualidades, mas se usássemos esse critério, então os livros de autoajuda seriam os mais importantes, né? Porque tem um monte de livro de autoajuda que é best-seller. Não é? Quando a gente sabe que o fato de vender muito Twilight seria uma maravilha, não é? Porque vende muito. Né? Então você pega o critério da venda como critério de qualidade, você comete uma distorção absolutamente terrível. Então, enfim. Uma coisa que começou a me irritar logo no início da conversa foi que a Leda Nagli foi passando pano e autorizando as maiores barbaridades que o Olavo de Carvalho foi falando, sem nunca questionar nas coisas importantes. E vamos a uma coisa importante. Ele minimizou a questão do poder político dele ter indicado 2 ministros, como se indicar 2 ministros qualquer senador de um estado pequeno poderia ter indicado, e que isso não indica muita coisa, que a obra dele é uma coisa muito maior do que ter indicado 2 ministros. Aí Olavo de Carvalho mostra a sua cegueira em relação ao que é importante para a vida das pessoas. O governo Bolsonaro está entrando agora. Os ministros que ele indicou são pessoas que negam a mudança climática. Se pessoas que negam a mudança climática podem não ver muita importância, por exemplo, na Amazônia. E desmatamento da Amazônia, se é algo... Se for bom financeiramente, vamos fazer. Só que o desmatamento maior da Amazônia pode criar um dano irreversível para toda a humanidade. Então isso, Olavo, é de muita importância. O fato de você escrever suas opiniões lá naqueles seus livros não é de muita importância. E você achar que a gente está preocupado com o pequeno é de uma grande ironia, porque o que a gente está preocupado, a política, os próximos 4 anos, os próximos 8 anos, a gente está preocupado com toda a humanidade. Porque a mudança climática que você nega, seus indicados negam, é, segundo o Pentágono, antes de Trump assumir, a maior crise existencial da humanidade, o maior perigo que envolve a humanidade é a mudança climática.
E assim continua pensando a NASA, e assim continua pensando os painéis da ONU. E os seus indicados não... E aí a Leda não falou nada sobre isso. A Leda deixa esse cara falar isso daí, minimizando o poder político, e não fala nada. Ele esculhamba com Rui Fausto, de uma forma grosseira, com Christian Dunker, de forma grosseira, com a USP, de forma grosseira, e a Leda Nagli nada faz. Ou concorda, né? Passa pano. Mais uma coisa, ele fala tanto dos assassinatos no Brasil, sim, 70 mil assassinatos é um número pavoroso, é um número altíssimo, não é? O número de assassinatos no Brasil parece uma guerra civil, mas ele se esquece de dizer, quando ele fala dos Estados Unidos ele fala, não, aqui não acontece nada, não acontece nada. Os Estados Unidos é o país com o maior número de assassinatos do mundo desenvolvido, maior incidência de massacres com arma de fogo. A taxa de homicídio nos Estados Unidos com arma de fogo é disparada maior do mundo desenvolvido. Houve mais de 11 mil assassinatos desse tipo em 2016. Eu estou aqui com o link da BBC para vocês lerem. Quer dizer, uma pessoa que fala como ele fala dos assassinatos no Brasil e vivendo nos Estados Unidos, fala dos Estados Unidos da forma como ele fala, é um desonesto, é um mentiroso. É o mestre da desinformação. E, novamente, a Leda Nagli, que é uma jornalista que tem trajetória, né? Pode ser uma trajetória questionável, né? Mas ela teve uma trajetória como jornalista. E depois, porque o pessoal da Jovem Pan, para mim aquilo ali é propaganda, eu nem ligo mais. Eu esculhambo mesmo porque, enfim, é propaganda do governo, entendeu? Dá o destaque que eles dão a um cara como Felipe Moura Brasil, é isso mesmo. Agora, a Leda Nagli, eu esperava um pouco mais. Eu esperava um pouco mais. Ela poderia ter questionado ele. Não precisa ser grosseira, não precisa dizer que ele é maluco, não precisa nem dizer que ele é desonesto, mas apontar esse dado. Ele fala da violência, mas, Olavo, você está nos Estados Unidos dizendo que aí é pacífico, mas os números dizem uma coisa diferente. Os Estados Unidos têm o pior índice entre os desenvolvidos. Nesse particular, Canadá, toda a Europa Ocidental e a Austrália é melhor. Os Estados Unidos é ruim nesse aspecto comparado com os países desenvolvidos. Vamos ver o que ele fala. Fala do fato dele negar a mudança climática e todas as organizações importantes do mundo, do ponto de vista científico, dizerem que essa é a questão mais importante. E ele dizer que não é. Mostrar que ele está sozinho nisso. Que isso, muitas vezes, é tratado como teoria da conspiração. Como você responde a isso, Olavo? Como é que você explica que a NASA, que a ONU, que todas as organizações entraram numa grande conspiração para ocultar a verdade da gente? E vamos ver o que é que vai sair da boca dele para explicar isso daí. Porque ele vai dizer que esse pessoal está cooptado pelos movimentos internacionais dos ambientalistas, que são marxistas, sei lá, que são globalistas. Ele vai inventar alguma coisa, mas ele vai ficar tão ridículo que o público vai perceber que é ridículo. Não todo o público, mas parte do público da Leda Nagli, eu espero que não seja um público apenas de olavetes. Não é? Eu espero. Aí tem uma parte que ele elogia Stalin como Stalin, um grande gênio, e critica Trotsky. Sabe o que é engraçado ele dizer isso? Todos, até os partidários de Stalin, que leram a obra dele, a maioria deles sempre disseram que Stalin era mais pobre do ponto de vista intelectual. E quando a tradição que veio antes do relatório secreto de Nikita Khrushchev, antes de se saber os crimes de Stalin, já se reconhecia que intelectualmente Stalin era um cara limitado. Limitado para os padrões da intelectualidade russa, daquela época. Claro que, enfim, perto de um Olavo não dá para comparar. Mas era limitado perto daqueles padrões. O próprio Lenin reconhece isso na Carta Testamento que entregou para o Trotsky. Mas não, ele elogia Stalin e esculhamba com Trotsky. Por que isso é interessante? Porque mostra que o Olavo prefere um leitor raso. O que é Stalin? Stalin é um cara que lê de forma rasa para, com seu viés, impondo seu viés à leitura, pegar daquela obra o que lhe interessa e assim defender praticamente um projeto de sociedade baseado no seu viés, nos seus preconceitos.
Ele diz que não tem projeto de sociedade, mas ele elogia Stalin, sabe por quê? Porque embora Stalin estivesse na esquerda e ele na direita, Olavo e Stalin têm essa enorme semelhança de serem pessoas que fazem essas leituras rasteiras e impõem sobre a leitura os seus próprios preconceitos, os seus próprios vieses. E por isso fazem enormes distorções do que estão lendo. Já um cara como Trotsky tem um pensamento complexo, que tem um pensamento que naquela época já estava criticando a burocratização do Estado russo. Esse cara não dá. Esse cara, Olavo tem que esculhambar. Porque o Trotsky viu os problemas e antecipou. E esse cara, um cara tipo Trotsky, uma pessoa como Trotsky, eu uso o cara para ficar no coloquial, mas uma pessoa como Trotsky é uma pessoa perigosa para um cara como Olavo. Porque pessoas como Trotsky, como Gramsci, por isso que ele tem que esculhambar esses. Esses ele tem que esculhambar porque esses são ameaças a ele. Mostram as limitações do seu pensamento. Já um cara como Stalin, ele adora. Ele quer que a esquerda seja do tipo stalinista, porque essa esquerda é parecida com a dele e dá para ele enfrentar mais fácil. Parecida com a direita dele. Entende o que eu estou querendo dizer? Autoritária, faz leituras rasteiras. Esse é o adversário que ele quer. Por isso que ele elogia. O adversário que ele critica é o adversário que ele não quer. Ele não quer enfrentar. Um intelectual um pouco mais denso. Não é? Então eu entendo porque que ele elogia Stalin. Não é? Aí vem nas contradições óbvias. Né? O Olavo reclama dos ateus serem preconceituosos com religiosos que são a esmagadora maioria. Mas quando ele vai falar do racismo, ele nega o racismo porque a maioria da sociedade brasileira é de negros e de mulatos, e como eles poderiam ser oprimidos por uma minoria branca? Vocês percebem a contradição? Ele usa um critério para negar o racismo, e esse critério não é aplicável aos ateus com os religiosos. E ele não explica, porque ele poderia ser um pouco mais sofisticado e dizer, não, mas os ateus nos espaços de poder da academia, onde tem mais ateus, aí ele estaria um pouquinho mais protegido. Se ele indica um pouquinho disso, estaria um pouquinho mais protegido. Mas ele deixa de perceber que o racismo estrutural no Brasil ele existe porque a minoria branca, embora seja minoria em termos numéricos, ela é maioria no poder, na riqueza material. E os ateus, que podem ter algum tipo de poder dentro do âmbito universitário, estão completamente no armário diante da sociedade, porque se eles vão para a sociedade e se assumem, eles pagam um enorme preço por causa disso. Né? Não só os ateus, agnósticos, gente sem religião e tal. Se você vai para a sociedade e você se mostra dessa forma, você paga um preço. Então percebam que coisa doida que ele não percebe. E ele nega a discriminação com relação aos gays. Ele diz que fazia pena por dinheiro e por honra. E a Leda Nagla escuta tudo isso e fica ali. Né? Ele ignora a violência que ocorre por causa da pessoa ser gay. Enfim. Agora, ele defende que ele é eleitor do Bolsonaro. Aí eu fico pensando, Cristo, né, olhando para uma pessoa que defende o voto em um candidato que tem como ídolo um torturador. E o que é o símbolo da cruz? O que Cristo passou ali? Cristo foi torturado e morto. O que o Ustra fez? Torturou e matou aqueles que ele entendia como inimigos. O que o Jesus Cristo, disse em relação aos inimigos? Disse para amar os inimigos. Disse para virar a outra face. Foi isso que Cristo disse. Entendeu, Olavo? E Leda Nagli, você deixou uma pessoa defender um amante de torturador, um fã de torturador, e não apontou a contradição óbvia que Cristo dizia em relação aos inimigos: você tem que amá-los, não matá-los, não torturá-los. E ele se diz cristão. E você escuta uma coisa dessa e passa pano. Que vergonha, Leda Nagli. Que vergonha. É uma coisa assim vergonhosa o que você fez aí. É uma coisa que é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Uma pessoa que já foi identificada com o jornalismo brasileiro
permitir sem nenhum questionamento. Ela não precisava ser grossa, não. Ela não precisava dizer vergonha, né? Ela poderia dizer, eu vou fazer aqui como ela deveria ter feito. Mas Olavo, Cristo não diz para amar os inimigos. O Bolsonaro admira um homem que é um torturador, o Ustra. O Ustra é um bom exemplo de cristianismo. Entendeu? Levantar a questão da mudança climática, a questão da evolução, que ele nega. Ele chama o Papa Francisco de medíocre. Claro, um Papa que defende a mudança climática e que defende que a humanidade faça algo sobre isso, que luta contra a desigualdade, que quer lutar contra o preconceito com gays, com o racismo. Um Papa que mostra esse nível de compaixão e humanidade, ele tem que ser demonizado por um cara como Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho não tem essa compaixão e humanidade. Ele fala em amar o próximo lá nos Estados Unidos, no âmbito da caridade. Amar o próximo envolve querer evitar que as pessoas sejam vítimas não só de preconceito racial, de preconceito contra a pessoa ser gay, mas quer evitar que as pessoas estejam na pobreza. E a caridade, embora importante, embora boa com as pessoas que querem fazer, ela não muda a estrutura social. Ela não tira a pessoa desse estado. Porque um cara como Olavo não quer mudar a estrutura do poder, não quer mudar a estrutura de hierarquia. Ele quer manter as tradições, ele quer manter a hierarquia, ele quer manter o poder das elites. Por fim, ele fala um monte de bobagens. A primeira bobagem que ele fala é da volatilidade da economia. A economia se tornou muito mais volátil quando ela foi financiarizada. No passado da humanidade, ela não era tão volátil assim. E mudaram a estrutura econômica, é um processo lento. Da mudança do feudalismo para o capitalismo foram séculos. Foram séculos para se mudar. E nós estamos aí no capitalismo, num tipo de economia já há bastante tempo. E pode ser que fiquemos ainda um bom tempo. Mas não necessariamente é o destino da humanidade. Pode ser que gradualmente a gente mude em outra direção. E outra bobagem que ele disse é falar da força e do fato de que a Igreja Católica não mudou. Rapaz, a Igreja Católica do século XIX tinha Inquisição. A Igreja Católica passou por uma profunda transformação. Profunda transformação. A Igreja no passado perseguia seus opositores com violência. Ela ela não mudou só por causa de uma questão interna, ela mudou porque ela foi pressionada de fora para dentro, por todo o movimento iluminista. Quer dizer, é uma coisa assim realmente muito complicada, viu, gente? Porque quando a imprensa e pessoas na imprensa, ligadas historicamente à imprensa, se prestam a esse papel, aí a mídia alternativa se torna o único veículo, um dos poucos veículos, o único talvez seja um exagero, mas um dos poucos veículos que pode tentar fazer frente. E por isso o que nós estamos fazendo aqui é tão importante. Porque a gente tem que fazer frente a esse pessoal. A gente não pode permitir. Eu não estou defendendo que a Leda Nagli seja grosseira com o Olavo, mas tenha dados. Ele fala dos assassinatos no Brasil e traz dos Estados Unidos. Mais de 10 mil morrem nos Estados Unidos. Há 10 mil perto de 70 mil é um número pequeno. Mas 10 mil nos Estados Unidos é o maior número entre os desenvolvidos. O que significa que o modelo americano é o pior entre os desenvolvidos para se lidar com a violência. E ver como é que ele reage. Trazer dados, trazer fatos, trazer evidências. E contrastar com o discurso de desinformação desse cara. Sem grosseria. Ela não precisava ser grosseira. Ela não precisava atacar, criticar duramente, como eu estou fazendo em relação a ela. Ela não precisava fazer com o Olavo. Porque quando você está falando diretamente com a pessoa, até para a pessoa responder e não sair da entrevista, você tem que manter assim uma estrutura. Mas beleza, você mantém a estrutura, mas usa as informações. Sabe? E ela não fez isso. Ela não fez isso. E a gente não pode passar pano na Leda Nagli, não. Não. Eu não conheço tanto da trajetória mais recente dela, mas o que eu me lembro dela é de uma pessoa que era ligada ao jornalismo. E fosse de esquerda, fosse de direita, ela tinha que ter um pouco mais de responsabilidade com a profissão dela. E ela não tem. Tomara
que um dia ela volte a ter. É só isso que eu gostaria de dizer para vocês sobre isso e sobre a Leda Nagli. Porque eu estou falando mais dela do que do Bolsonaro. Ou do Olavo de Carvalho. O ato falho faz sentido, porque, né? Mas eu estou falando mais dela. Não é do Olavo de Carvalho, não. Porque ela, o que ela fez aqui, né, é muito sério. Muito sério mesmo. Para o futuro do jornalismo brasileiro. Que parece que não vai ter um futuro muito bom. Parece que é um jornalismo chapa branca. Se você não sabe o que é chapa branca, é aquele jornalismo que diz: muito bem, seu rei, estou aqui, o que é que o senhor precisa? Né? Você precisa passar por aqui? Pode falar o que você quiser, pode soltar a maior mentira, desinformação, o que quer que seja, que eu estou aceitando sem nenhum questionamento. E foi isso que ela fez. E é muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. E se você está chateado comigo por eu estar abordando isso, entenda, eu vejo isso como um dever. Nós temos que criticar a mídia quando ela faz isso. Não é só o Olavo, não. O Olavo também. Mas a mídia, seja ela qual for, no YouTube, na televisão, no rádio, porque esse pessoal está prestando um desserviço. E a gente não pode deixar isso passar barato. E peço que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo que já pensou alguma coisa boa sobre a Leda Nagli. E vão lá ver o que a conversa dela com o Olavo de Carvalho, para ver como ela passou pano em tudo que ele falou. Até ele falando que o Papa é medíocre e ela passando pano nisso. Enfim. Era isso, gente. Se inscrevam, dêem um like e compartilhem, que é muito importante. Um abração.